Em vez de gravar na nuvem, gravo no computador. Ok, então começaremos a ver sobre princípios de comunicação. Nesse ponto, nós vamos entender a importância e padrões. Desculpa. A importância de padrões e protocolos de rede. E depois, no segundo ponto, vamos ver as camadas e modelos de rede. E no ponto 3, analisaremos o funcionamento ou a comunicação na rede de internet e veremos a importância de roteadores e switches na rede. E, finalmente, vamos ver sobre o roteamento em redes. Entender o conceito de roteamento, o que é roteamento, por que o roteamento e qual a importância do roteamento e qual o dispositivo que faz o roteamento. Sobre princípios de comunicação. Quando eu cheguei na aula, encontrei, podemos assim dizer, uma chuva de conversas e parece que vocês estavam a se comunicar, mas era uma forma muito estranha de se comunicar, porque parecia mais tipo aquilo que nós chamamos tambi, né? Tambi ou uma rave, né? Normalmente aí as pessoas vão falando e tipo, para alguém que chega assim e não foca-se numa pessoa ou num grupo de pessoas, tipo grupo de 2 ou 3 pessoas, então esse indivíduo não consegue perceber o que é que está a se falar. Mas é claro que as pessoas que estão nesse grupo, focadas um ao outro, sobretudo no assunto ou na conversa em questão, eles conseguem perceber-se. Tá? Mas se eliminássemos o ruído ou separássemos as conversações, aí a gente podia conseguir escolher e entender a conversa. E aí podíamos entender o conceito correto de comunicação. Tá? O que eu quero dizer é que quando há comunicação entre dois elementos ou mais, é necessário que hajam regras. E o mesmo acontece nas redes. Os elementos que fazem parte da comunicação da rede, que é a origem, destino e o meio de transmissão, para que essa comunicação flua, existem regras. E essas regras é que são chamadas de protocolo. Tá vendo? O protocolo é o conjunto de regras que vão reger na comunicação entre os dispositivos numa rede. E vocês veem aí uma imagem que essas regras que fazem o protocolo, elas baseiam-se na temporização, que é o tempo de conversação, baseia-se também no tamanho da mensagem, quer dizer, o volume de conversa ou de dados a ser transmitido para o destino. Também existe a questão do encapsulamento, de como é que estes dados vão ser empacotados para ser transmitidos, para que possa chegar até o destino ao longo do meio da rede. E o formato, codificação e o padrão da mensagem. Então, as regras ou o protocolo de comunicação de rede baseia-se nesses 6 elementos. Tá? Então, os protocolos são importantes. Mas agora, quem faz essas regras
ou quem estabelece esses padrões? Na aula de ontem, se não estou em erro, eu apresentei um slide que mostrava como é que alguém conecta-se à internet. E ao olharem para essa imagem, provavelmente vocês estão a lembrar-se da IANA e do IETF, que estava naquela imagem. E ao longo da construção do cabo de rede, nós vimos os códigos de cores. E eu mencionei que existe a EIA e a TIA, que são instituições que criam padrões. Então, esta imagem reflete alguns elementos ou algumas instituições que criam padrões de rede. Então, são esses indivíduos que são os responsáveis para criar ou definir as regras na rede. E depois deles criarem esses padrões, e aí as instituições que fabricam os componentes de rede, dispositivos de rede, após obedecerem esses padrões, e não só antes de obedecerem, elas consultam as publicações que essas empresas ou essas instituições colocam na internet. Então, esses padrões não são fechados, mas são abertos. Tá? É claro que existem alguns padrões fechados, mas a maioria deles são abertos. Como é que esses protocolos funcionam na rede? Eu vou pedir que vocês vão na Google e pesquisem. Para quem não tiver instalado no seu computador, tente baixar o Wireshark. É um programa que nós poderemos ver no fim da aula sobre a visualização dos protocolos na rede. Porque os protocolos é algo que passa logicamente. E nós podemos, com o auxílio desse programa, o Wireshark, a gente pode analisar o funcionamento desses protocolos. Mas ontem, no início da aula, nós fizemos um teste, quando falamos do DNS, sobre a tradução de nome por IP. Tá? Aquilo também é parte do funcionamento do protocolo, que é o protocolo de tradução de nome por IP, que é o DNS, Domain Name Server. Então, esses protocolos, para serem entendidos e para serem bem estudados e para auxiliar na resolução de problemas da rede, eles são colocados em camadas. E essas camadas fazem parte... o nome da aplicação é Wireshark. Eu vou colocar aqui no bate-papo, já escrevi, vou colocar para todos, em vez de colocar apenas para quem escreveu. Wireshark. Mais uma vez, agradeço a vossa participação. Não devo deixar de agradecer. Sempre que vocês tenham uma dúvida, coloquem, tá bem? E assim o estudo não vai ser baseado em decoreba, mas sim vai ser uma simbiose. Ou vamos estar aqui a partilhar informações. O estudo não pode estar concentrado apenas em mim, tá? Mas vamos concentrar as nossas mentes na matéria. E quem tiver alguma sugestão, coloque sempre. Eu aqui como anfitrião da reunião poderei dar as opções. Mais uma vez, reitero, obrigado pela vossa participação. Ok, e para todos, o Cesário colocou aí o link para o download, muito obrigado. Podem ver aí o link de download no bate-papo. Então, essas camadas são colocadas, ou esses protocolos são colocados em camadas.
E essas camadas fazem parte de 2 modelos. Tá? E esses modelos é o que nós vamos ver agora. Existe o modelo TCP/IP e existe o modelo OSI. O modelo OSI foi criado pela ISO, que é Open System, é um modelo aberto internacional, tá? E este modelo é bem usado para aqueles que estão a estudar a rede e estão a construir uma rede. Por exemplo, você está a desenhar uma rede, então um bom auxílio é este modelo, modelo OSI. Funcionamento da rede, modelo TCP/IP. É o que nós chamamos modelo de protocolo. Existe um modelo de referência, que é o OSI, e o modelo de protocolo, que é o modelo TCP/IP. Um tem 4 camadas e o outro tem 7 camadas. As camadas são apenas conhecidas pelo nome e o outro, além do nome, são conhecidas por número. E os números são colocados assim em ordem decrescente, né? Começando do 7 para 1, mostrando então que a aplicação, nesse caso, falando do modelo de referência, é a área em que o usuário vai ter acesso à rede. Por exemplo, nós estamos aqui a olhar para o computador, estamos a usar a internet. É como se estivéssemos na camada de aplicação. Tá? A camada de apresentação é aquela que vai ser responsável pela codificação e a interpretação dos dados que estão a ser lidos ou inseridos através de um programa no host que o usuário está tendo acesso à rede. A camada de sessão. Essa camada de sessão é responsável para criar um diálogo entre a origem e o destino. Por exemplo, nós estamos a usar o Zoom para podermos ter acesso a essa aula. Alguém que tiver o Skype não conseguirá aceder a essa aula. Por quê? Porque não há um diálogo criado entre o Skype e o Zoom. Ao menos que os programadores do Zoom ou do Skype entrem em conversação e criam códigos para que haja essa comunicação, tá? Ou esse diálogo. Então, tudo isto, software. Até o momento é software. Aplicação, apresentação, sessão. Camada de transporte. Essa é a camada que vai criar a conexão fim a fim. Praticamente, ela é que vai garantir o transporte. É como os taxistas aí na banda e os cobradores. Tá? Eles é que conseguem te levar da tua origem, da paragem, até a vossa casa. Ou, pelo menos, até um ponto que você quer ficar. Tá? Eles é que são responsáveis. A camada de rede. Camada de rede é também parecida com a camada de transporte. Mas só que essa camada de rede, ela olha mais por endereços lógicos. Por endereços lógicos. A camada de rede é que vai determinar o melhor caminho para chegar até o destino. Vamos supor, tu estás no Talatona
e queres chegar até o Sambizanga. Tu tens várias rotas. Qual é a melhor rota? Isso é decidido pela camada de rede. E aí o transporte só vai seguir. Camada de lance de dados. Se observarem bem a imagem, a camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede e lance de dados, essas camadas estão assim de uma cor azul. A camada física, você vê que está assim com uma cor diferente das outras. O que eu quero dizer, entre aspas, é que da aplicação até a camada de rede, tudo passa no software do host. A camada de lance, como o próprio nome diz, ela faz um link entre as camadas de 7 a 5 de rede com a camada física. Ela cria um link entre o software e o hardware. Por quê? Porque quem vai transmitir os dados para o destino é o cabo que nós fizemos ontem. E esse cabo, ele transmite ou luz, ondas, nesse caso falando em wireless, quando a rede a conexão é wireless. Se for fibra, são pulsos de luz. Então, não é o A, B, C, D ou a fotografia que nós colocamos no WhatsApp que vai passar assim no cabo, tal conforme vemos. Tá? Então, ela precisa ser codificada ou convertida em dígitos. Então, a camada de lance usa dois protocolos, ou melhor, duas subcamadas. A camada Media Access Control, que é o controle de acesso ao meio, MAC, e a LLC, Logical Link Control. Tá? Essa camada Logical Link Control vai criar um lance, tá? É como se fossem, vamos assim dizer, as drivers de uma placa de rede. Vocês, quando estão a configurar uma placa de rede, tem uma parte em que vocês colocam o IP, a máscara e entre outros. Isso só é possível porque foi instalado os drivers dessa placa. Se essa placa de rede não tivesse esses drivers, tu não podias ter esses elementos para colocar o endereço IP, entre outros, e a máscara. E essa placa de rede tem um endereço MAC associado, que é definido pela instituição chamada de IEEE. O endereço MAC é um endereço físico, que todas as placas têm. Todos os computadores no mundo têm, ou todos os dispositivos ligados a uma rede TCP/IP. A placa de rede tem um endereço MAC que não é igual com o de outro. É semelhante ao e-mail dos telefones. Tá? A placa de rede tem um endereço MAC, que é um endereço físico. Esse endereço físico é que vai servir para a camada física codificar ou inserir os bits e depois colocar no meio físico. Então, o prosseguimento, conforme aqui o Meng colocou, não é de 7 a 1, mas sim de 1 a 7. Sim, Andrade, é de 7 a 1, é de 1 a 7 num determinado processo. Num outro processo é de 7 a 1. Por exemplo, mais uma vez, eu estou aqui nesse momento a falar convosco a partir da rede.
O primeiro contato que eu tenho com a rede é a camada de aplicação. Está vendo? É a camada de aplicação. E o último, porque eu quando falo, eu estou a falar por um microfone, esse microfone vai mandar para o computador e aí vai começar o processo de 7 a 1. E depois, quando chegar no 1, o 1 vai mandar para a rede. Ao chegar no teu computador, para tu conseguires ouvir-me, o processo vai ser inverso, de 1 a 7. E também o processo de 1 a 7 também é muito usado, aconselho-vos, na resolução de problemas de rede. Se houver um problema na rede, em vez de tu começares logo em resolver problemas da camada mais acima, então você começa a ver primeiro a camada de baixo. O computador não está a funcionar. Mas por que não está a funcionar na rede? Porque eu não estou a conseguir mandar e-mail. Primeiro, verificar se o cabo está bem ligado. Analisar a placa de rede, o utilitário. Aqueles utilitários que vimos. O ipconfig, se a placa tem um endereço IP ou não. Depois fazer os outros testes que a gente vai ver mais adiante. O modelo TCP/IP. De uma forma resumida, o que se passa na camada 7, 6 e 5 são chamados protocolos de aplicação. O que se passa na camada 4 é chamado protocolo de transporte. O que se passa na camada de rede é chamado de protocolo de internet, que é o IP. E o que se passa na camada de lance de dados e a camada física são chamados de protocolos de acesso à rede. Então, depois dessa explicação, eu gostaria de vossa parte saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. E pode, por favor, levantar a mão para que eu possa lhe dar a oportunidade. Fazer uma pequena pausa. Alguém tiver alguma pergunta? Ok, João Metódio, vou ativar para si. Sim, sim. Pronto, eu entendi bem a camada de seção e transporte e rede e enlace de dados, mas quando o professor explicou, ou seja, quando o professor explicou a camada 7 e a camada 6, eu não percebi bem. Ou seja, a camada de aplicação é aquilo que o usuário, vê na interface, é isso, será? Pois. Uhum. É isso aí. É a interface do usuário para a rede, com a rede. Nesse caso, não seria a camada de apresentação, nesse caso, que é a camada 6, professor? Para fazer confusão entre elas, professor? É que, se olhares pelo modelo TCP/IP, tu vais ver que os protocolos de aplicação, tá vendo, né? Abrangem a camada de aplicação, apresentação e sessão. E sessão, correto. Exato. Por quê? Porque normalmente quando nós estamos a usar um software para a rede, ele engloba tudo isso, tá vendo? Engloba a aplicação, a apresentação e sessão. Por exemplo, a camada de apresentação é como se fosse o código-fonte, por exemplo, de uma página web. Essa é a camada de apresentação, é a codificação da rede, da informação, nesse caso. Da informação, correto. Exato, da informação que você está a ler ou quer enviar.
Agora, Então, a aplicação é como se fosse o software. e tentar associar isso no modelo TCP/IP, ou seja, essas três camadas estão subtendidas simplesmente na camada de aplicação, é isso? Exato. Quer dizer, o que se passa, o modelo de referência é mesmo só um modelo de referência, para entender que na rede tu tens esses passos. Agora, um modelo TCP/IP foi criado para estudar os protocolos, ou melhor, o que se passa no modelo de referência. Tá vendo? Os protocolos que englobam o que se passa na camada de aplicação, apresentação e sessão, são chamados protocolos de aplicação. Criaram um modelo só para chamar, ou vamos criar um modelo de protocolo. Tá vendo? Mais ou menos isso. Entendi. Ok, obrigado. Agora, eu não sei se agora alguém tem algum contributo nesse aspecto. Algum contributo? Sim, Andrade, por favor. Alô, consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Ok. É o seguinte, eu diria o seguinte, por que eu mencionei, eu disse que temos que começar sempre com D1 para cima. Porque, reparando com o TCP/IP, se tem aplicação que olha pelo modelo de referência, que são três camadas de 6, de 7, 6 ou 5, no fundo é esses elementos, no fundo, temos no computador. Já está estabelecido. Mas, para poder executar a sua função na realidade, eu tenho que obedecer sempre essas camadas de 1, pelo menos, até 4. Que é, desculpa, acesso de rede, para a internet, o transporte. Porque se eu não conseguir fazer nenhuma ligação, eu não posso, nem vou ter a capacidade de poder fazer essa camada de aplicação. Apesar que tenho software no meu computador. Então, eu obrigatoriamente tenho que estabelecer primeiro a ligação, o contato, depois é que eu vou ter a capacidade para poder fazer daquilo que eu pretendo. As outras camadas. Sim. Exatamente. Obrigado pelo teu contributo. Vou dar aqui mais opções. Eu acho que o Teodósio tem aqui alguma coisa a falar. Sim? Sim, professor. O professor esqueceu de falar da camada física. Nós, não, pelo menos eu, não vi o professor a tocar nessa questão. Agora, só para dar uma chega aqui ao colega Andrade, né? Eu penso que o professor tem razão, porque... Não, assim, o Andrade tem um contributo. Sim, ok. Não, só para aqui... tá bem, professor, sem problemas. Porque ele mostrou a outra vertente, eu mostrei as duas vertentes, né? O Andrade mencionou uma vertente, que é tipo, por exemplo, para que nós conseguimos visualizar os dados na rede, é importante começar da física para cima. Isso no ato de montagem, tá vendo? Ok. No ato de montagem. Sim. Então, aí funciona de 1 para 7. Mas as camadas estão sempre são apresentadas assim, de 7 a 1, porque as pessoas, quando conectam-se à internet, o primeiro ponto que tem acesso é sempre de 7, é a aplicação sempre, tá vendo? Porque o resto já é feito. Agora, falando da camada física, eu vou desativar a questão. Falando da camada física, eu não... eu mencionei sobre a camada física. Talvez não detalhei assim com muita precisão, mas quando eu estive a falar do MAC em ser enviado pelo meio físico através de pulsos de luz, sinais elétricos ou ondas eletromagnéticas, basicamente estava a falar da camada física, que a tarefa da camada física
é levar a informação através de bits no meio da rede. Vou dar agora a oportunidade ao Xavier. Tem algum contributo? Sim, Xavier, por favor. Metusalém, a minha questão é, eu não consegui fazer bem a separação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Mas o Metusalém, aquilo que diz é que o modelo OSI, na verdade, é mais utilizado para desenvolvedores de sistemas de rede. Por exemplo, alguém que estiver a fazer, um fabricante da Huawei, esteja a fazer um router, leva sempre, e um fabricante da Cisco, que também esteja a fazer um router, nesta fase de desenvolvimento, eles têm que levar em consideração como tal o modelo OSI, não o TCP/IP. Porque o TCP/IP é o modelo de funcionamento, é isso? Não sei se é isso que eu percebi bem. Falaste do desenvolvimento os padrões são considerados por modelo OSI, mais na parte de desenvolvimento, mas para o TCP já é na parte funcional. Ok. Funcionamento. Exatamente. Okay. Com isto eu queria dizer, com a explanação que eu fiz relativamente à diferença ou uso das duas, não quer dizer que quando ele estiver a fazer um dispositivo, só vai se focar ao no modelo de referência. Vai ser quase impossível. Porque, por exemplo, um router a ser construído, depois vai vir a parte da programação. Então, ali vai a parte da instrução no software sobre os protocolos. Logo, o fabricante vai usar as duas coisas. Agora, para entender ou construir a rede assim, antes de colocar ela em funcionamento, usa-se mais um modelo de referência. Por exemplo, sem ter os equipamentos. Exato. Tá? Por causa da interoperabilidade. Mas aqui mais adiante, vamos ver casos práticos de como usar os modelos e aonde usar. Tá? Uma outra questão, Metusalém, falou da camada de apresentação como tal. Sim. Nesta camada de apresentação, falaste que é da codificação, é mais acesso à codificação. É codificação e representação dos dados. Exato. Nessa representação de dados e codificação que estamos a falar, podemos englobar, por exemplo, quando eu dou um enter, lanço a palavra e ele converte em bits? Pois é. Em bits até não, mas numa linguagem que o linguagem programa apropriada entende. para transmissão. Que o programa entende. Ok. Que o programa entende. E depois, é claro, que vai para essa parte para ser transmitido. Para ser transmitido. Depois, o que é que vai acontecer? A camada de transporte vai separar, por exemplo, uma fotografia. Tu fazes no Paint ou no, sei lá, no Adobe Photoshop, depois colocas para ser enviado. A fotografia tem um tamanho tipo de 2 megas. Os 2 megas não vão ser enviados de uma vez. Conforme já vimos até antes, ao estabelecer as regras de tamanho da mensagem. Então aquilo vai ser dividido em partes menores. Aí a tarefa da camada de transporte vai segmentar. Então cada segmento vai uma parte codificada da mensagem que foi feita na camada de apresentação. Metusalém, na matéria bruta que nos deste do capítulo, por exemplo, ele diz que a camada de transporte, ela associa o nome da camada e associa a componente de rede comum associado a isso. Por exemplo, ele aqui diz que a camada de transporte está associada ao vídeo e voz que transmitem mecanismo. Mas que tipo de mecanismo ele se refere? Ele diz vídeo e voz que transmitem mecanismo e lista de filtragem de firewall. Isso a camada de transporte. O transporte, no caso. Porque assim, a camada de transporte, olhando para o modelo TCP/IP, exato, ela usa 2 protocolos. Utiliza o TCP e o UDP, motorista e cobrador.
O TCP é o protocolo de controle de transmissão. Por exemplo, o software que tu usaste para mandar a foto, a camada de transporte, ele tem que ter capacidade de entender que software ou que serviço é que tu estás a mandar. Tá vendo? Então ele vai usar um número de porta para o teu serviço. E esse número de porta depois vai estar associado a um endereço IP aqui na camada da internet. Então, o que passa na rede vai ser um slot que eu vou colocar aqui no chat para vocês entenderem mais ou menos o que se passa. Mas é só para... vocês quando estão na internet, vocês colocam HTTP, né? / e depois o endereço da página web, né? Exato. www.google.com. E nós já vimos que o DNS é que permite com que nós alcancemos aquela máquina. E aquela máquina, na realidade, é um IP. Então, o que passa na rede é do tipo assim, é um endereço 172.128.10, dois pontos, e o número de serviço, que é conhecido como número de porta. Esse número de porta, quando chegar ao primeiro elemento da rede de destino, ou ao sair da tua rede, o firewall vai ler o IP e vai ver o serviço. E ele vai determinar se isso passa ou não passa. Se passar, parabéns. Mas depois vais ter que encontrar o outro firewall no destino. Ele vai ler o IP e vai ler a porta. Então, por isso é que, se você olhar, o nome do modelo de protocolo é chamado de modelo TCP/IP. Praticamente, esses são os protocolos mais importantes na pilha ou no conjunto de protocolos de rede. É tal como o vosso primeiro e o último nome. Os nomes do meio, às vezes, são ignorados. Vocês são mais conhecidos pelo primeiro e o último nome. Então, o modelo TCP é chamado modelo TCP/IP porque esses são protocolos mais importantes na pilha. Tá? Então, vamos avançar. Mas vou dar ainda a oportunidade ao Cedniro. Acho que o Cedniro tem alguma coisa a dizer. Alô, Sim. eu estava a dar o meu contributo sobre Sim. a camada, né? Mas acho que o professor já... Mas pode falar assim. O meu português aqui, como é mais avançado, estou em Portugal. mas a net não está assim tão avançada Deixa eu hoje. falar aí o português da banda, para esse pessoal entender. Mas pronto, eu estava a dizer, prof. Nós, neste momento que estamos a conversar, mesmo no chat, No chat. quando falamos, nós começamos pela aplicação, começamos do set. Ou seja, set e depois passa para a codificação, que é a ligação, que é a apresentação, que faz a interligação entre a aplicação e a sessão. A sessão é que deixa cair para o transporte, que fragmenta, faz a segmentação da informação e passa esse para a rede. A rede que transforma ela em blocos e lance para depois cair para a física que faz para os circuitos. Sim. Pronto. Usando os bits. Usando os bits, sim. Pronto. E depois, no computador que recebe, ele faz o processo de forma inversa, do 1 para o 7. Né? Pronto. Este é o meu contributo que eu queria dar. Pronto, é assim que eu percebi, prof. Não sei se eu percebi da melhor maneira. Muito bem. Eu queria só explicar a forma como eu expliquei, para não guardar dúvidas. Obrigado. Né? Pronto.
Pronto, vamos ainda continuar. Também queria falar um pouco sobre o depois, mas pronto, vamos ainda continuar. Eu gosto de preparar bem as minhas dúvidas para não falar no alheio, prof. Tá bem. Obrigado. Okay. Nixon? Alô, prof. Sim. Boa noite, colegas. Sim, boa noite. Eles me dão ok, dando sequência. Ok, não vamos poder falar. Yeah. Uhum. A minha questão era só um esclarecimento. Esse processo do 7 para 1, né, das camadas da aplicação para a física, podemos chamar de o processo de encapsulamento? Sim, muito bem, podemos. Não é? Podemos E quando chamar. chega no receptor, ele faz o processo inverso, Pois. que é o Você desencapsulamento. acabou de mencionar. Ok. Yeah. Tá bom, era só para... Mas é que, o que é que acontece? Quando nós estivermos a falar do encapsulamento, a gente vai ver que os elementos aí vão ter outros nomes, tá? Vão ter outros nomes. Mas isso depois, no momento certo, eu vou mencionar, tá? Ok. Tá. Obrigado, então. Comentários sobre a linguagem. Falando ainda sobre as camadas, aqui estão a divisão das tarefas quando está a se trabalhar com as camadas. Por exemplo, aí fala das camadas superiores, que são as camadas 7, 6 e 5. Tá vendo? Que às vezes os programadores chamam linguagem de alto nível. Quando está a aprender de informática, a gente fala de linguagem de alto nível e de baixo nível. As camadas, aqui nós chamamos camadas superiores, camadas inferiores, quando estamos a falar de rede, o que se passa na rede. Então, a camada de aplicação, de apresentação e sessão, está associado, são os componentes associados, por exemplo, aplicativos de e-mail, servidores, navegadores, tá vendo? E resolução de nomes, que é o DNS. Então, está tudo ligado à camada de aplicação, apresentação e sessão. Na camada de transporte, a gente vê aí a lista de filtragem, firewall, aquilo que acabou de mencionar aí, penso que é o Xavier, né? A camada de rede tem a ver com o endereçamento IP, a camada de lance, as drivers da placa de rede, e switching e conectividade WAN. Por exemplo, os links ponto a ponto. Tá? E a camada física tem a ver com os meios físicos. Então, o modelo é dividido em vários processos. Então, é recomendável que, como profissionais de rede, estudantes de rede, técnicos de rede, usem sempre os dois modelos. Atenção, muitos indivíduos que têm CCNP ou CCIE, às vezes têm encontrado muitas dificuldades na resolução de problemas de rede, porque dominam muito pouco os modelos de rede. Tá? Os modelos de rede são muito importantes para a resolução do problema e entender o funcionamento da rede. Tá? Porque às vezes a maioria do pessoal que vai trabalhar já na área, ele só vai fazendo copy-paste, porque vai ter um consultor ou um especialista que vai lhe dar o comando completo, ele vai pegar e vai colar lá no router. Tá vendo? Ou às vezes vai na internet, que não é errado, né? Não é errado você ir, por exemplo, num blog onde há discussões e encontrar resoluções, não é errado. Mas é importante vocês que estão a estudar entender como é que funciona. Por exemplo, a instrução de um comando, o que é que aquilo quer dizer. É importante entender isso. Tá? Protocolos de rede com fio. Nesse caso, estamos a falar de Ethernet. A Ethernet é a tecnologia usada em redes locais. E ela está desde os anos 60, né? Foi fornecido pela IBM, NCR, a Xerox, DEC e HP. São os proprietários
1970, começaram a usar as redes. E aí, nos anos 80, foram definidos alguns outros padrões. E o ARCnet, que é o 802.4, tem o Token Ring, 802.5, o Ethernet propriamente dito, que usa cabo UTP, é o 802.3. Mas quem permaneceu é o Ethernet, porque ele tem um tipo de tecnologia ou um tipo de funcionamento que facilita melhor a comunicação na rede e é mais eficaz. A evolução da internet continuou até a rede sem fio. As redes sem fios, por exemplo, também são uma extensão da rede Ethernet, que é o 802.11. 802.11. Para as redes locais sem fio. Atenção, Ethernet é a tecnologia de rede local. O Wi-Fi é uma tecnologia de rede local sem fio. Por isso é que é 802.11. Tá? A internet é 802.3 e a sem fio é 802.11. Tá? E o IEE são os responsáveis por essa tecnologia. O endereçamento Ethernet numa rede Ethernet, a Ethernet exige que cada host na rede precisa ter um endereço lógico e um endereço físico. O endereço lógico é o IP e o endereço físico é o MAC, que encontra-se na placa de rede. Numa placa de rede, vocês podem encontrar o endereço MAC. Se vocês quiserem analisar qual o endereço MAC da vossa placa de rede, é só utilizar o utilitário ipconfig/o. E ele vai apresentar, para além dos endereços IP, DHCP, gateway padrão, ele também lá acima aparece o endereço físico da vossa rede. Como é que funcionam as redes Ethernet? A rede Ethernet usa um mecanismo ou uma tecnologia que é chamada Carry-Sense Multiple Access Collision Detect, que é o CSMA/CD. Tá? E ele tem uma estrutura de mensagem, tá? Que vocês podem ver aí o quadro da internet. Ele tem um preâmbulo, depois tem o delimitador de início do quadro. O preâmbulo, na verdade, é uma parte do campo da internet que vai fazer a sincronia. Tá vendo? A sincronia do quadro a ser colocado, a ser organizado no destino. Depois tem o delimitador de início do quadro. O delimitador do início do quadro é que determina o início do quadro e o fim do quadro. Onde é que começa e onde é que termina o quadro. Depois tem o endereço MAC, que é uma parte que vai o endereço MAC de origem, o endereço MAC de destino, e depois tem outro campo. Depois vem o comprimento do cabo, o cabeçalho, uma tag, que vem o cabeçalho do quadro, ou dos dados que estão a ser transmitidos. Essa parte do cabeçalho dos dados é o que vem das camadas superiores. Praticamente, o que estamos a ver aqui é um quadro que é criado na camada de lance de dados. Dados, segmentos, pacote, quadro, bits. Dados, ou melhor, camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte e rede. Está tudo aqui. Está tudo aqui.
aqui onde diz cabeçalho e dados, 802.2. O que tiver aqui ao lado, preâmbulo, delimitador, endereço marco de origem, de destino, tipo e comprimento do quadro, e FCS, são elementos que a camada de lance coloca entre este objeto que veio das camadas superiores e depois a camada física vai transmitir isto. Tá? O que passa no meio físico, numa rede local, são quadros. E esses quadros são os quadros Ethernet. Existem outros tipos de quadros, tá? Outro tipo de quadro. Mas numa rede local, o quadro é Ethernet e é 802.3. Por que as redes precisam de um design hierárquico? Quando fala de design hierárquico, é como se fosse uma árvore. Todos nós começamos de Adão e Eva e tal, depois aqui surgimos. Né? Todos nós temos pais, nossos pais tiveram os pais deles e por aí fora. Então, a rede de Ethernet precisa desse design hierárquico para facilitar a comunicação entre os hosts remotos. Isso facilita também como é que ele vai encaminhar da origem ao destino e caso haja alguma falha, ele também terá como fazer o retorno. E essa hierarquia é projetada de uma forma que também divide-se em camadas. Mas isso já não é um modelo OSI, nem um modelo TCP/IP. Isso é do tipo, você vai criar, vai construir a tua rede local. Então você vai criar pelo menos 3 camadas. A camada de acesso, a camada de distribuição e a camada que nós chamamos de núcleo. O núcleo é como se fosse o coração da rede, onde vão estar os equipamentos principais. Vamos supor as operadoras. As operadoras, por exemplo, têm a central, que chamam NOC, acho que é isso, NOC. Exato. Então, a central é onde saem todos os serviços da rede. Depois tem a parte de distribuição. Mas para não estar aqui a falar assim, vamos avançar. Mais adiante, depois vai aparecer uma imagem de como é que esses 3 elementos são criados. Depois tem a parte da distribuição, que vai fazer a ligação do NOC, que é o coração, para a área de acesso. A área de acesso é onde nós estamos. Por exemplo, eu estou aqui ligado ao computador, uns usam telemóvel. Esse telemóvel, para chegar até o NOC, ele primeiro vai passar numa RB, acho que é isso, RB, não é? Cléusio, pode me ajudar? É isso, RB, estação rádio base, é isso que se chama? É isso aí? É isso mesmo, Metusalém. Estação rádio base, muito obrigado. Sim, sim. Estação rádio base. Então, por exemplo, nós quando usamos o telemóvel, ele passa por uma estação rádio base e depois é que vai para o NOC, para a central. Depois ali ele vai encontrar roteadores e switches multicamadas que tomam decisões de encaminhamento. Depois vai mandar para o número que nós estamos a ligar. Algo que anteriormente era feito manualmente, numa central telefônica, vai ser tudo feito por máquina. Endereço lógico. Primeiro, o endereço físico é importante, porque o endereço físico é como se fosse o nosso ADN. Tá? Todas as placas precisam ter um endereço físico. Tá? O endereço físico. E o endereço lógico é como se fosse o nosso nome. Eu sou o Metusalém e vocês aí têm cada um de vocês tem o vosso nome.
tenho aqui a oportunidade de dizer que tem o João Metode, né? Ele, como disse que não estava a falar dele, existe o Metode, existe o Sandro, que ainda não apareceu, o rei das partilhas, que ainda não está aqui. E o nosso nome pode mudar, mas o nosso ADN não muda. O MAC é um endereço físico que é atribuído na NIC e é usado para endereçar o quadro. E o IP é um endereço lógico que é usado para endereçar o pacote. A camada de rede utiliza o endereço IP para tomar decisões e a camada de Ethernet utiliza o MAC para endereçar o quadro. E os quadros são transmitidos na rede. Galáxia é quem? Deve ser o Sandro. Ok. Então, o endereço lógico tem duas partes. Uma parte é a parte da rede e outra parte é a do host. O endereço MAC também tem duas partes. Tá? Uma parte é o OUI, que é um identificador para o fabricante, nesse caso, considerando a organização que cria os endereços MAC, a padronização, que é o IE, e depois a outra parte é o host, ou a máquina. Por exemplo, se a HP ou a Realtek quiser fazer placas de rede, ele vai ter que ir no IE, e o IE vai lhe dar uma franja de endereços MAC. Mas essa franja, os primeiros 24 bits, dos 48 bits do endereço MAC, os primeiros 24 bits, já estão identificados apenas para ele. E os 24 restantes ele vai usar para atribuir as várias placas de rede que forem construídas. Tá? Francisco Pitec. Ok. Seja bem-vindo. Ok. Então, para que uma rede comunique-se, para que um host se comunique na rede, é preciso que ele tenha o endereço MAC e o endereço IP. Antes de passarmos para ver como é que as redes são criadas, já falamos aqui alguma coisa, eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar-vos o trabalho de vossas excelências. Deixa-me ver aqui quem é. Que tiveram a oportunidade na resolução de problemas e no crescimento da rede. Onde é que tu vais meter, por exemplo, o ponto central? Se o edifício é de 10 andares. Tá vendo? Onde é que vais meter? Vais meter na cave? Ou vais meter lá em cima, no terraço? Tá vendo? Onde é que vão estar os pontos de distribuição? Tem que estar no gabinete do chefe ou devem estar ao pé dos elevadores ou numa área de fácil acesso para distribuir no edifício todo? A camada de acesso. A camada de acesso, conforme se podem ver, é que fornece conexões ao host da rede. São os vários postos de trabalho. Aí já é indiferenciado, né? Os pontos, as áreas são indiferenciadas. Agora, ao escolher a área de distribuição e a camada central, é preciso ter muita atenção, porque a camada de distribuição é que vai interconectar as redes locais menores e a camada central é que vai fornecer a conexão de alta velocidade. Praticamente é lá onde vão estar ligados
o POP, onde vai estar o POP, por exemplo, onde vão estar os pontos de acesso às operadoras. É lá onde estará a camada central. Comece com um bom design. Aqui tem alguns conselhos. Dispositivos da camada de acesso. Quais são os dispositivos que você deve colocar na camada de acesso? São switches da camada 2. Tá? Switches da camada 2 são aqueles switches que tomam decisões apenas baseando-se no endereço do quadro. Tá? Quadro. O switch, ele pega o quadro e vai encaminhar para o host. O que se passa numa rede local é encaminhamento de quadros. Tá? Encaminhamento do quadro. É claro que o quadro está a levar pacote. Tá? Hubs da Ethernet. Dispositivo, aqui mostra, eu vou ler, né? Diz, dispositivo antigo da camada de acesso que transmita quadros para todas as portas. Aqui fala criou domínios de colisão excessiva. O que quer dizer aqui é evitar criar domínios de colisão excessiva. Por quê? Porque esses hubs, conforme aí diz, criam domínios de colisão excessiva, então vocês devem evitar colocar hubs na camada de distribuição. E, sobretudo, na camada de acesso também. Porque os hubs, atualmente, eles estão a ser substituídos por switches da camada 2. Porque o switch da camada 2, ele lê o endereço do quadro. O hub simplesmente pega o quadro e encaminha para todas as portas. Isso cria domínios de colisão excessivos. Quer dizer, um computador que está ligado numa porta, ele nem precisava daquele quadro, mas vai estar recebendo informação. Agora, já o switch da camada 2, ele vai ler o endereço do quadro. Se o quadro for endereçado para o computador com o endereço MAC Y, ele primeiro vai ler a tabela que ele tem no seu software e vai encaminhar aquele quadro especificamente na porta em que está ligado aquele switch. Ou ligado aquele host, aquele PC. Tá? Então, aqui depois mostra, o outro ponto mostra o funcionamento do switch Ethernet. O switch, a tomar decisões, ele utiliza uma tabela. Tá bem? Uma tabela CAM. Memória de conteúdo de endereço. Contable Address Memory. Então, é uma memória que ele tem. E essa tabela tem 2 colunas e várias linhas. As várias linhas são os números de porta que ele tem. O switch, por exemplo, um switch de 24 portas. Se tiverem 10 computadores ligados a ele, da porta 1 até a porta 10, então ele vai criar uma tabela e vai dizer, na porta 1 está o endereço MAC A, na 2, B, C, D, E, F, assim por diante até chegar o 10. Quando chegar um quadro, por exemplo, o quadro A, chegar e quiser enviar para o quadro F, ele vai olhar a tabela e vai criar um circuito para enviar especificamente esse quadro para aquela porta. É diferente do hub. O hub não fazia isso. Recebia a informação e mandava para todas as portas. Aqui mostra a tabela de endereço MAC. Por exemplo, de um switch. Tá? Aqui a porta F
F01, F02, entre outros. Aqui o host H1 quer enviar para o host H7, ele olhou em que porta é que estava ligado. Só ele é que vai receber o pacote específico. Tá? Da mesma forma que vocês viram aí no simulador, que o Sisto partilhou aí convosco. Ele enviou o pacote apenas no computador que precisava, ou a qual foi destinado o pacote. Tá? Afinal, o que são transmissões ou broadcast? Naquele exercício que o Sisto acabou de mostrar aí, ele usou um endereço que no fim terminava com 255. Aquele é um endereço de transmissão, ou melhor, é um endereço de broadcast para aquela rede. Tá? Para aquela rede. Normalmente o endereço de broadcast é um endereço que inunda todas as portas da rede. É como quando as pessoas, por exemplo, fazem uma cobertura numa casa. Ele construiu a casa e fez a cobertura. Tá? Ou construiu um tanque de água, que às vezes é um hábito aí na nossa região. Uma das coisas que ele faz depois de colocar o tampo é molhar o tampo para verificar se existe alguma infiltração. Então, o domínio de broadcast, ou melhor, o endereço de broadcast ou de transmissão, normalmente, às vezes é enviado para verificar a rede, o funcionamento da rede, ou quais os hosts existentes na rede. Por isso é que os dispositivos que estão na rede não devem ter esse endereço. E quando nós estivermos a falar especificamente de endereços IPs, vocês vão aprender que os endereços de transmissão ou de broadcast das redes são endereços especiais. Não devem ser atribuídos a dispositivo nenhum. Os dispositivos devem ter cada um o seu endereço. Se eu sou o 1, o outro é o 2, o 3 e o 4 e assim por diante, o último endereço, que por sinal é o endereço de transmissão, nunca será atribuído a nenhum dispositivo, porque ele é usado para enviar mensagem para todos os endereços ou para todos os dispositivos na rede. E o endereço MAC é a mesma coisa. E aí mostra o formato do endereço de transmissão MAC, que é FFFF. E este endereço convertendo são todos bits em 1. Tá? Domínios de transmissão. Normalmente, os dispositivos que criam domínios de transmissão numa rede são os switches. Tá? São os switches em redes de internet. Então, quando uma mensagem de transmissão ou uma mensagem de broadcast é enviada, todos os switches vão encaminhar a mesma mensagem para todos os hosts conectados na mesma rede local. O único dispositivo que não encaminha domínios de transmissão é o router. Então, como é que é feita a comunicação na camada de acesso? Através do endereço MAC. Tá? O endereço MAC é que é usado para enviar o quadro para um determinado host. Mas, atenção, o host também precisa do endereço IP. Mas o endereço IP é usado na camada de rede. Tá? O ARP, que é o Address Resolution Protocol,
é enviado sem vocês verificarem para solicitar ou descobrir o endereço MAC de origem, ou, desculpa, destino de qualquer host na rede. Por isso é que ali a gente conhecia, ou melhor, enviando um ping de broadcast com o endereço IP, naquele exercício que o Sisto acabou de experimentar aqui, nós enviamos um ping usando o endereço lógico, que é o endereço de broadcast. E todos os computadores responderam com os seus endereços lógicos. Mas depois, nós através dessa conversação, conseguimos descobrir o endereço físico de cada um deles. Por quê? Porque na rede local, o que é transmitido é o endereço MAC. E esses dois endereços são usados. E o que permite que isso aconteça é o ARP, que é o Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereços. O IPv6 usa o mesmo método, só que chama-se Neighbor Discovery. Como funciona o ARP? O PC está a fazer o ping para o endereço 10.1.1.1. O PC exige o endereço IP e o endereço MAC do destino. Então, os dados vão ser enviados para um dispositivo. Ele envia. O endereço MAC está no cache ARP desse dispositivo? Não. Sim, está. Se está, então ele envia o ping. Se não tiver, ele vai enviar uma solicitação ARP. E se essa solicitação ARP for enviada, então ele vai receber a resposta ARP com o endereço MAC e aí você vai receber o ping. Vocês, quando criarem uma rede local, ao enviar a primeira vez o ping para um determinado dispositivo, vocês vão ver que a comunicação vai ser um bocadinho mais lenta no início. Mas depois da rede, ele já ter uma comunicação com aquele PC, você vai ver que depois o pacote vai muito mais rápido. Por quê? Porque ele já tem no seu cache o endereço MAC do computador de destino. Distribuição de mensagem de dispositivo. É importante que vocês, ao construírem uma rede, façam a divisão da melhor maneira. E o que pode vos ajudar a dividir a rede, para além dos cabos, são os próprios dispositivos. Já vimos aqui, por exemplo, que o switch cria domínio de broadcast, que são domínios de transmissão. O router não cria, logo, eu tenho mais segurança usando o router. Por quê? Se eu tiver duas salas e eu usar um separador para essa sala, eu vou ter a rede dividida. Mas depende muito do material que eu estou a usar para separar a sala. Se eu usar um material que acusticamente não é favorável, eu praticamente não vou estar a fazer nada. O barulho que vai estar a ser feito numa, os outros vão se aperceber. Então, ao criar divisões com switch, fiquem a saber que o switch vai, quando tiver a enviar uma mensagem de broadcast, ele vai encaminhar para todas as portas. Significa, se eu tiver 4 switches
quantos domínios de broadcast eu terei? Voluntários para responder. Se eu tiver 4 switches, quantos domínios de broadcast terei? Ou domínios de transmissão? João Metódio? João Metódio? Sim, sim. Quantos domínios de transmissão terei? Se eu tiver 4 switches? Conectados entre si, nesse caso. Sim. Acho que o professor terá 8, não? 8? Acho. Obrigado. Eu vou dar a oportunidade ao Ted. Sim, Ted. Sim, professor. Se vamos a ver, por exemplo, o que está nessa figura, se tem 4 switches, se todos os switches estiverem ligados a um central, não é isso? Professor, Ou entre si. Ou entre si, eu acho que só terá um domínio de colisão, porque um switch vai enviar para todos os switches e os outros, sim. E os outros, sim, sim. Não, nós estamos a falar do domínio de broadcast. Ah, do broadcast, professor? Sim. Só um, professor. Só um. Só vai enviar um? Eu acho sim. Só um, sim. Obrigado. Eu vou agora dar a oportunidade ao Sedniro. Prof, os switches da Cisco tem uma opção que está a fugir agora na mente. Que ele copia a programação de um para todos os outros, prof. Se for este caso, ele terá um único domínio. Um único domínio de broadcast. Certo, prof. É isso aí. Teremos um único domínio. Por quê? Porque o switch, a informação que ele recebe numa porta, ele vai encaminhar para todas as portas. O domínio de transmissão vai ser para todas as portas. Certo. Então, todos eles vão receber. Mas atenção, os associados a esta rede. Os associados a esta rede. Por quê? Calma aí, deixa eu ver, o Cesário está aqui. Cesário, quantos domínios? Ou tens também apenas um domínio. Prof. Ok, obrigado. Yeah. Ladislau, sim, podes falar. Calma, vou te falar. Sim, Ladislau, pode falar e argumentar, por favor. O colega está a fazer confusão. Sim. Sim, o prof consegue ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Sim, um colega escreveu no bate-papo que cada porta de um switch é um domínio de broadcast. Acho que o colega está a fazer confusão com o domínio de colisão. Exato. Era só para chegar. O domínio de colisão é uma coisa. Muito obrigado. Porque assim, o que é a colisão? A colisão é quando há choques de pacote. E como é que o switch funciona ao comunicar-se? O switch cria um circuito virtual. Quando receber o quadro, ele vai olhar o sítio em que vai e ele encaminha. Se existir algum choque, só vai ser naquele circuito. Então, cada porta do switch é um domínio de colisão. Cada porta do switch. Se eu tiver um switch com 24 portas, tenho 24 domínios de colisão. Agora, um switch é um domínio de broadcast. Se eu tiver vários switches ligados a esse switch, então eu continuo a ter um único domínio de broadcast. Agora, o roteador é que faz a divisão, porque o roteador não encaminha pacotes de broadcast. Ele pega e bloqueia. Logo, se quisermos separar a rede em domínios de broadcast
vamos usar roteadores. Agora, precisamos de roteamento. Os roteadores são necessários para acessar o host remoto. E o processo de roteamento é o processo que identifica o melhor caminho para o destino. Tá? Então, praticamente, para hoje, foi tudo. Há um laboratório aí. Deixa-me só agora. Não, para hoje não é tudo, não, desculpa. Esse slide veio no sítio errado. Na verdade, a prática que eu queria mostrar aqui é aquela que o Sisto já fez. Na verdade, é aquela que o Sisto já fez, né? Essa parte era para o Sisto fazer, mas só que a gente fez antes. Então, sobre o roteamento de redes. O roteamento são apenas 5 slides para terminar. Roteamento de rede. O processo de roteamento. O roteamento é o processo de tirar o pacote de uma rede para outra, tá? Determinado o melhor caminho. Semelhante ao switch, que cria uma tabela CAM, com endereços MAC e o número de portas, o roteador seleciona o caminho usando uma tabela de roteamento. Ele cria rotas, porque o roteador por si só, cada porta do roteador representa uma rede. Cada porta do roteador, de fábrica, por defeito, é uma rede separada. Por isso é que ele faz a segmentação, não encaminha broadcast. Mas vocês podem configurar e permitir com que ele encaminhe. Tá? Então, se o roteador tiver 4 portas, ele pode ter 4 redes. O processo que ele faz para tirar, por exemplo, o pacote, que nesse caso é o elemento que o roteador leva, porque o switch encaminha quadro, o roteador encaminha pacotes. Ele, quando recebe o quadro, abre o quadro, tá? E verifica o IP. E esse IP que ele verificar no quadro, ele vai olhar na tabela de roteamento. A tabela de roteamento, ele vai incluir a rede e a porta de destino. Tá? O quadro, quando vier do switch e chegar até o roteador vai abrir o quadro e vai ver o pacote. E no pacote ele vai ver o IP de origem, que é o host que está a enviar, e vai ver o IP de destino, que é a rede remota. Então ele vai olhar na tabela de roteamento e ele vai ter a lista de redes remotas e vai ver qual é a porta que está destinada a esse pacote. E ele vai pegar e vai enviar. Isto é o que chama-se de roteamento. Agora, essa criação da tabelas de roteamento, elas são criadas por um administrador de rede. O administrador é que vai ter que adicionar as tabelas de roteamento, as rotas na tabela de roteamento. Mas ao configurar um roteador, quando tu coloca os endereços nas suas portas, ele automaticamente já vai criar uma tabela de roteamento assim estática. Mas para que ela possa funcionar, você vai ter que incluir algumas outras rotas para que possa chegar até o destino, em detrimento da segurança que ele oferece por padrão. Aqui aparece um exemplo de uma tabela de roteamento simples. Aqui aparece C. Esse C significa conectada diretamente. Depois aparece a rede. Essa é a rede de destino.
e a porta, que é a porta de saída. Por exemplo, se vocês olharem, no lado esquerdo, eu tenho a rede, computadores que fazem parte de uma rede 10.1.21. Essa é a rede, é a porção da rede. Como já vimos atrás, o endereço IP tem a porção da rede e tem a parte do host. Na rede 10.1.21 tem o computador 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4. Tá? E eles estão ligados aqui na porta 0 do roteador. E a rede 172.16.1 tem o computador 3, 4, 5 e 6. Só pelo número já dá para ver que eles estão em redes diferentes. Para além de fisicamente aqui eles estarem separados. Este computador só vai conseguir se comunicar a este computador aqui da outra rede porque o roteador tem aqui uma tabela de roteamento. E aqui está o exemplo. Quando o H1 envia um pacote para o H7, o roteador vai examinar a tabela do roteamento. Vai olhar e vai ver, não, o endereço é este. Então ele vai encaminhar para a porta que está destinada. Tá? Redes locais. A rede LAN refere-se a um grupo, a uma rede local, ou um grupo de redes locais conectadas pelo mesmo controle administrativo. O termo intranet refere-se a uma rede LAN privada que pertence a uma empresa e que pode ser acessada apenas por funcionários ou por pessoas autorizadas. Na verdade, esse termo intranet, ao ser associado numa rede LAN, é porque nesta rede LAN existem aplicações semelhantes a usadas na internet. Por exemplo, você criou uma rede num edifício, por exemplo, a rede do edifício da Sonangol. Lá há uma rede local, aquilo é uma rede local. Tá? Mas lá, se tiverem um servidor, e esse servidor tem uma página local que é vista naquela rede, então ele está em presença de uma intranet. Se a partir dessa página os funcionários podem carregar os seus ficheiros ou baixar alguns ficheiros, então eles estão em presença de uma intranet. É basicamente isso. Criação de uma LAN. Atribuição de hosts em LAN. Quais são as vantagens de tu colocares o host em um segmento de rede local? É adequado para redes mais simples. É menos complexo, permite que os computadores sejam visualizados por outros dispositivos. A transferência é mais rápida e há facilidade de acesso. Desvantagem. Todos os hosts vão estar no mesmo domínio de broadcast. Porque aqui não há nada a separá-los do broadcast. Colocar os hosts em segmentos remotos. Quando diz segmentos remotos, é segmentos diferentes. Vantagens. Mais adequado para redes maiores, divide domínios de colisão, pode melhorar o desempenho de cada segmento, torna as máquinas invisíveis aos outros que estão no outro segmento e pode fornecer mais segurança. Tá? Pode fornecer mais segurança. Porque o que está a se comunicar aqui, estes não vão ver. Tá? E também pode melhorar a organização da rede. Qual é a vantagem? A desvantagem. Exige a utilização de roteamento.
na camada de distribuição. Quer dizer que na camada de distribuição vais ter que colocar roteadores. Mas já existem switches multicamada, que são switches da camada 3. Tá? Que você pode aplicar na camada de distribuição em vez de um roteador. Este switch também vai ajudar. Provavelmente deve ser aquilo que o... não sei, alguém estava aqui a falar que o switch tem uma configuração, acho que é o Cedniro. Alô, Cedniro, és tu que estavas a falar sobre isso? Sim, professor. Era isso, né? Então, o switch da Cisco, né? Alguns são todos da camada 3, né? Sim, eles têm uma opção. Eu estou à procura desta função que ele atribui a mesma configuração para os outros. Sim. Agora, tem aqui o Ted a levantar a mão. Eu vou ativar o microfone. Sim, Ted? Não, professor, já está esclarecido. Só esqueci de baixar a mão. Ok, está bem. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com coisa. Não. Ok, tá bom. Então, meus amigos, praticamente falando e terminando, é isso que tínhamos, tá? Então, vocês vão praticar. Já não temos tempo para praticarmos assim todos. O Cisco tem aqui uma... Eu vou agora desativar compartilhamento e dar a oportunidade ao Cisco. Acho que tem alguma coisa a falar. Sim, Cisco, por favor. Eu queria... Consegue ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Perfeito. Eu queria basicamente saber sobre o switch de camada 3. Como é que funciona? Refiro-me a os domínios de broadcast, de colisão. Queria que falasses um pouquinho como é que fica no caso, se a porta que nós configuramos como para fazer roteamento, no caso, quando haver aí o domínio de broadcast, a informação não é replicada para ela. Gostaria que falasses um pouquinho sobre isso, assim, resumidamente. Ok, muito obrigado. É assim, o switch da camada 3 é basicamente uma extensão daquelas portas Ethernet que o roteador tem. Tá? Que o roteador tem. Por exemplo, para evitar o excesso de números de portas Ethernet num roteador e evitar com que existissem roteadores na camada de distribuição. Então, por isso é que tem os switches da camada 3 e que tem algumas portas que podem ser colocados endereços IPs. Então, elas ao encaminharem os pacotes, então vão basear-se naquele IP. Logo, os domínios de transmissão associados àquela rede não serão encaminhados para as outras portas. É basicamente isso. Ok. É como se fossem aquelas portas do roteador, né? Aquelas 2 ou 4 que aí estão, ficam ali. Só que com menos configuração do que a do roteador. Ok. Yeah. E também há outro mecanismo que evita o domínio de broadcasts quando está a se usar switch. É o que chama-se de VLANs. Criação de VLANs também ajuda nisso, né? Mas como não é o foco do nosso curso, não adianta estar aqui a falarmos de muita coisa por enquanto, né? Depois, quem sabe, em bônus a gente vai falar, tá? Ok, eu vou ativar o som para todos. Então, todos em sessão aberta, porque a aula terminou. Fogo.
Está bem, prof. Ou seja, tinha um colega que estava a falar de uma configuração que é preciso passar uma configuração de um roteador para o outro, de um dispositivo para o outro. Não percebi muito bem. Podia repetir? Não sei quem era o colega. Se tiver a ouvir o colega, a favor, pedir. Podia repetir a questão, por favor? Sim, o colega estava a falar de uma configuração que é preciso transferir uma configuração de um roteador para o outro, ou de um dispositivo para o outro. Ok. Eu estou na procura aqui dessa informação, mas eu acho que prof, eu acho que é o STP ou o STP das papas, sim. O STP, Spanning Tree Protocol. Sim. Na rede pode ter um servidor STP para armazenar as configurações, para armazenar as configurações de um switch, porque no caso de um roteador ser substituído, já não é preciso configurar do zero, ele pode pegar as configurações Isso é o TFTP. É o TFTP, você o servidor é STP. TFTP, sim. TFTP? Sim, você pode configurar o roteador. Tu podes colocar todas as configurações, em vez de gravar na NIV-RAM do roteador, coloca no TFTP. Sim, ele grava um arquivo, acho que é tipo e todos os outros vão buscar a configuração nesse, prof? Sim, é possível. Poder criar Não tem como configurar esse dispositivo. Esse é um protocolo. É um protocolo. Depois ele fica como principal. Também dá para fazer isso. Também dá para fazer com switch. Muitas empresas, em vez de usarem o roteador para guardar informações, né, eles usam o servidor FTP. Sim, é mais fácil ter um servidor na rede. Como é o meu caso. Para essas funções. Bancos, se estiver a usar então o protocolo OSPF, também é possível fazer isso nos switches para salvar, ou seja, para eles receberem as configurações das VLANs. Sim. Também é possível. Tem que é o que nós usamos lá na empresa em que eu trabalho. Usam o servidor FTP. Exato, usamos esse servidor. Eu também já peguei umas minchas aí de consertar uns contentores do Banco Sol. Elas falam encerramos. Prof, não tem ainda uma configuração, o professor estava falando de uma configuração. Isso aí já é off, estás a ver? Não dá para falar em euros. Tá bom, então, configuração. Não, mas deve ter aí. Eu tenho um disco duro, onde é que está o disco duro? Olha. Por acaso ainda fui buscar, ontem estive aí para tentar pesquisar, aqui tem muita informação. Só que tem um computador que eu pedi para vir de Angola, e quem trouxe um amigo que vive em Aveiro, e eu ainda não tive tempo de ir lá pegar o computador. Lá também tem muita coisa boa que eu queria partilhar com vocês. Infelizmente, por causa do Covid, eu não posso me transferir. Já sabe onde é que está esse